Já, paz do Senhor. A gente está aparecendo aqui, ó, as ovelhinhas, o pastor e a pastorinha. Tudo juntinho, as ovelhinhas. Amém? Pode assentar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu acho que Jesus vai voltar um dia que estiver bem frio e chovendo, porque só vai vir quem é crente de verdade. Amém? Porque a gente tem que ser muito crente, né? Mas eu fico feliz. Eu gosto da presença de Deus, eu gosto de estar na casa dele. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza que você está aqui porque ama Jesus também. Amém? Então nós começamos hoje a nova campanha Renove sua mente e transforme a sua vida. Amém? E o tema de hoje, né, que vai ser ministrado, a mente como campo de batalha. Amém? A mente como campo de batalha. Esse vai ser o tema que a gente vai falar hoje, né, dentro da analogia e da palavra do Senhor. Amém? Amém. Então feche seus olhos, vamos fazer uma oração, falar com Deus um pouquinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Pedimos a Sua bênção, a Sua presença, o Seu amor, a direção do Espírito Santo, Pai, para que venha falar nos nossos corações, mas principalmente na nossa mente, ó Deus. Onde o Senhor deve nos direcionar, onde o Senhor deve nos mostrar o grande propósito de estar na Tua presença, cada dia, e nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite, ministra em nós, em nome de Jesus, amém, amém? Então vamos lá, as grandes batalhas espirituais são travadas primeiramente na nossa mente, sabia? Sabia? Porque quando você tem um ataque, uma situação onde o Satanás, né, vem contra a nossa vida, vem contra a nossa família, ou vem contra alguma situação que está ao nosso redor, a primeira coisa, venha na sua mente, né, o que eu vou fazer, aquele desespero, aquele medo, a angústia, né? Então a primeira batalha que nós enfrentamos espiritualmente, principalmente quando a gente se converte, é na mente. Porque quando você recém-convertido, você está conhecendo Jesus, você está apaixonada, mas você ainda não é conhecedor da palavra. Ainda vai aprender muito da palavra, e a palavra vai batalhar com você, vai batalhar na sua mente, a palavra de Deus vai te direcionar. E aí, esse tema de hoje vai abordar um pouquinho disso, para a gente estar aí prontos para proteger a nossa mente e ganhar essa guerra, em nome de Jesus. Amém? Então, na visão do mundo, né, o mundo, ele entende que o ser humano foi feito de corpo, alma e espírito. Essa é a visão do mundo. Mas Deus não nos fez assim. Ao contrário, desde a criação do mundo, Deus Ele nos criou, né? Ele sonhou conosco, Ele já nos conhecia, desde a criação do mundo. E Ele teve e tem e terá para todo sempre a esperança, a expectativa que você siga o projeto dele. E o projeto dele foi fazer nós, primeiro, espírito, alma e corpo. O teu espírito é que governa. A sua alma se submete ao espírito. E o seu corpo nada mais que obedece. Vai fazer um jejum para você ver. Faz um jejum. Eu falei, Fernando, nossa, que frio. A partir do momento do desafio que a gente tem que ministrar, jejuar, falar com o Espírito Santo, se permitir. Mas no frio, você só quer tomar um cafezinho, mas não dá, né?
O propósito é muito maior. Aí eu estava assim, ó, toda roxinha, quando eu fui me alimentar agora, praticamente no final da tarde, o Fernando falou, nossa, falei, eu tô com frio, falta caloria para queimar. Caloria que entra, as aqui já estão quentes, mas não está servindo para esquentar, não. Mas vamos lá, vamos focar na palavra. Então, o nosso corpo ele tem que submeter, e esse é o projeto de Deus para sempre os filhos que Ele criou é esse. Para que a alma se submeta, não venha induzir a gente fazer as coisas. Então, direcionado nisso, a Bíblia sempre insiste em nos alertar sobre o resultado e as consequências que vêm devido aos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos conduzem as nossas atitudes. Certo? Então, eu vou ler aqui, eu gostaria de que vocês acompanhassem Provérbio 4, 23. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, isso é, do seu corpo, porque dele depende a sua vida. Você tem que cuidar do seu coração, proteger, né? Para que o coração não se submeta, deixe a sua alma entristecida e governe o seu espírito, a ponto de você fazer algo ou alguma coisa pecaminosa, que vai desagradar a Deus. Então, acima de tudo, preserve o seu coração, guarde ele, né? A palavra diz, acima de tudo, guarde o seu coração. Amém? As ideias e os pensamentos passam em nossa mente, mas primeiro ela entra pelos nossos ou pelos ouvidos, né? E daí vem as ideias. E aí passa pelos olhos. O que acontece? Chega na nossa mente, vai até o nosso coração. Não é verdade? Então a gente tem que primeiro blindar os nossos olhos, os nossos ouvidos. O que nós temos ouvido, o que nós temos procurado ouvir, se alimentar, o que nós temos visto, né? Porque é a forma com que o Satanás usa para nos acessar. Ele quer uma brecha. Então a gente tem que guardar isso. Paulo diz, se os teus olhos te levam a pecar, tire seus olhos. Mas não entre no caminho do pecado, porque esse não conseguirá entrar no reino. Então a gente realmente ou muda de atitude, renova a nossa mente, ou vai ficar com aquela consciência que sempre estamos pisando na bola, porque estamos dando brecha através dos nossos próprios comportamentos e pensamentos. Amém? Então, nós somos atacados constantemente quando andamos na contramão do mundo. Esse é o papel do diabo, ele está aqui para isso. Ele quer atacar a nossa vida, ele quer atacar alguma coisa para fazer com que a gente entre no desespero da mente, né? Então a gente tem que realmente buscar renovar a mente, buscar guardar nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos, porque o diabo ele só quer uma brecha. Satanás sempre lança mentiras, buscando acessar a nossa mente. No entanto, Deus está pronto para nos dar santificação. Entende? Que a gente vai pelo caminho que os dardos vêm. Os dardos inflamados de Satanás. Ele vem para nos direcionar para fazer algo que saia da presença de Deus. Mas Deus está ansioso para que nós se consertemos, né? Se alinhemos à vontade dEle. Ele está pronto para nos santificar. Olha só. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está pronto para santificar nós, mas a gente tem que se permitir, não é? O Espírito Santo é quem convence, isso a gente já sabe.
Mas para o Espírito Santo convencer a pessoa que você está orando, a pessoa que você está jejuando, para ele convencer essa pessoa, vai ter que acontecer um reboliço muito grande, que a pessoa vai chegar e vai convidar o Espírito Santo a entrar. Vai ser fácil para ela? A gente passou por isso, né? Normalmente a gente vem pela dor. Normalmente a gente vem encontrar Jesus, a gente quer, a gente tem sede, por uma necessidade. Mas você só consegue ser transformado, renovado, santificado, quando você convida o Espírito Santo para a sua vida. Ele é cavalheiro, não é? Ele não vai entrar sem ser convidado. Então, uma das buscas nossas para mudar nosso pensamento e para ter uma nova atitude, renovar a nossa mente, é pedir para o Espírito Santo. É falar, me ajuda, eu preciso do Senhor, renova minha mente. Preste atenção, como Satanás sempre usa de artifícios para acessar. Como eu disse antes, passa pelos olhos, sobe até a mente, chega no coração. Mateus 6:22. Os olhos são a lâmpada do nosso corpo, isso é, janela da nossa alma. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Então a gente precisa buscar, ouvir, viver aquilo que vem do céu. Aquilo que o nosso Deus gostaria. Eu até, às vezes eu brinco, né? Será que Jesus sentaria para assistir com a gente? Nessa analogia. Eu tenho um filho, né? 22 anos. Já foi batizado, foi, né, aqui da igreja. E agora quer dar conta da vida sozinho, né? Não está aqui conosco, mas eu creio que em nome de Jesus, ele breve vai voltar. Temor do Senhor ele tem, mas acha que deixa o corpo, né, como eu estava dizendo no início, dominar, né, a carne dominar o espírito. Mas o Senhor, quando entra com a vara da disciplina, né, a gente já sabe, não é fácil não. E amém, eu oro muito, a gente ora muito por ele, e eu sempre falo, né, mas o que você está fazendo? Será que Jesus ia gostar? Que ele tem temor. Ele não está fazendo a coisa certa. Ele fala assim, eu não vou para a igreja porque eu saio, eu não sei o quê, e aí eu sei que Deus não vai gostar. Está vendo como que ele sabe? Mas nós como pai, família, mãe, né, a gente tem que estar sempre intercedendo. Porque a hora que ele permitir que ele se dobrar diante de Deus por uma situação, o Espírito Santo vem e convence. Amém? Então, cuidarmos bem da janela da nossa alma, que é os nossos olhos, e como eu disse antes, os nossos ouvidos, as janelas de acesso, né? A nossa mente. Os pensamentos nos governam e muitas vezes definem o que somos, porque antes da atitude vem a ideia. Logo fazemos o que entrou no desejo da alma. O pecado, né? Então, antes de nós fazermos vem a atitude, vem a ideia. Então, como que chegou a ideia? Reafirmando o nosso cuidado com a nossa mente, com nossos olhos, com o nosso coração. Provérbios 23:7. Porque como imagina a sua alma, assim ela é. Antes de uma escolha, há uma construção mental. Você entende que se você escolher sair da presença de Deus, se você escolher pecar, se você escolher fazer o certo, ao contrário disso, e santificar, vem uma decisão, vem uma ideia, né? Vem uma construção mental, por qualquer decisão que você vá fazer. Desde o momento que você você decide. Por exemplo, vocês aqui hoje, nesse momento, vocês estão fazendo a renovação da mente de vocês. Isso é renovar a mente, é vir aqui, num dia de frio, né? Um dia
poderia estar em casa, que teria desculpa, né? Ah, não, está muito frio. Veio buscar a presença de Deus, veio buscar a palavra, veio ter comunhão com teus irmãos. Isso tudo, esse relacionamento, isso tudo é palavra de Deus. Isso é renovação da mente. É dizer assim, não, claro que o conforto da minha casa é bom, mas o conforto de estar obedecendo, ouvindo, conhecendo mais de Deus me faz melhor. Né? A verdade nos liberta, e a verdade vem através do ouvir, e o ouvir de estar junto, de relacionar com o meu irmão, porque a própria palavra nos diz também que se você ama a Deus e não ama o seu irmão que está do seu lado, como você pode amar a Deus, né? E você está aqui hoje, muitas vezes nem é por você mesmo, é pelo pastor, pela irmã, pela pastora, mas você ama, você se relaciona com alguém aqui, isso é amor de Deus. Então, vamos procurar sempre cumprir e se desligar da imaginação ruim, dos pecados, e controlar nosso pensamento, confrontar ele. Antes de cometer o pecado, há um pensamento, como eu disse agora. Então, esse pensamento é porque você não confrontou. Se ele existe, é porque você não confrontou ele. Não, isso não é certo, isso não está me fazendo bem, eu vou tirar isso da minha cabeça, e aí vai por aí afora, né? Então você tem que confrontar ele. Agora que eu vi o horário aqui, vou acelerar, gente. Todos os dias travamos uma guerra silenciosa contra o medo, a dúvida, a culpa, a rejeição, a ansiedade e a tentação, todos os dias. O bem e o mal vêm todos os dias na nossa vida. Cabe nós nos posicionarmos. O inimigo tenta lançar mentiras todos os dias na nossa mente. Mas Deus deseja o tempo todo estabelecer a verdade em nós. Deus sempre está pronto. O inimigo tenta, mas Deus sempre está pronto. É só buscar. É só se colocar diante da presença dele. Mateus 15, 19. Porque do coração procede os meus pensamentos. Homicídios, adultério, prostituição. Pensar é uma escolha, gente. O comportamento pecaminoso são só sintomas. Ele é nutrido dos nossos pensamentos. Então, por isso a batalha tem que ser primeiramente na nossa mente. É muito fácil dizer que eu sou santa quando ninguém está me vendo, é que eu realmente sou quem eu sou e Deus está vendo o tempo todo. Então a gente tem que cuidar, porque o coração procede os maus pensamentos. Então quando você guarda o seu coração e decide pela sua mente, pelo teu espírito, você exime de fazer o pecado e decide uma decisão correta. A gente não se segue, a gente não se baseia pelas emoções, pela alma. Jesus não foi se batizar no rio lá porque ele estava emocionalmente querendo um abraço do primo dele. Ele decidiu, e ele precisava. Ele deu exemplo em tudo que ele fez. Não foi emoção, foi uma decisão, foi um cumprimento, foi um propósito. Então não é pela emoção, é pela razão, certo? Uma decisão de estar na presença de Deus todo dia. Então nós precisamos. Amém. Voltei aqui. Acho que o microfone está mais gostoso de falar. Vamos lá. Então nós precisamos deter a nossa mente em um roteiro seguro para vencer as batalhas, buscando santidade e buscando a palavra. Aqui diz em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, nisso devemos pensar. Nisso. Amém? Buscar ter os pensamentos do alto, pensamentos do céu. O que você pensa repetidamente se tornará um padrão na sua vida.
que determinará como você se sente, como você fala e como você age. O que você pensa repetidamente. Ele vai se tornar e vai mostrar quem você é, vai mostrar suas características através disso. Então, não podemos nos moldar nos padrões desse mundo e normalizar o pecado, não devemos. Achar que é normal. Obrigada. Oi. Achar que o pecado é normal e não confrontar. A gente foi para Cascavel, no tal, e o bispo chinchou lá. Você vai ficar convivendo com o pecado dentro da sua casa e não vai confrontar? Porque às vezes a gente submete, porque é um filho, que nem eu estava contando, aí sabe que está fazendo errado, você não vai confrontar, você vai confrontar mesmo que você não vai mandar o teu filho embora, ou tua filha, ele deu esse exemplo. Mas confronte, fala que você não concorda, que você está dentro da sua casa, que ele tem que submeter. Você não pode, porque você está dando brecha, né, para aquilo acontecer no ambiente espiritual e a sua casa. Então, a gente tem que procurar preservar, porque isso sim vai mostrar para as pessoas que você não acha o pecado normal, vai mostrar para a pessoa que está lá, está levando o pecado, está levando a situação para a sua vida, e não é normal, né? Então, a gente não se molda com os padrões do mundo, como diz Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente vai se renovando. A gente vem ouvir palavra, a gente vai para a célula, a gente vai para os treinamentos, a gente vai revisão de vidas. Na Sara não falta oportunidade de você renovar sua mente. Amém? Não falta. Ou igreja que tem desafio de palavra. Né, pastora? 7h da manhã. Vamos ministrar hoje? É Deus, tem que estar sempre pronto, né? A verdadeira transformação não começa no nosso exterior, é no nosso interior. Essa é a verdadeira transformação. É lá dentro, é no nosso comportamento. Ela tem que estar irrigada no crente. É fácil? Mas a gente vai, através do nosso comportamento, trazer as pessoas para Jesus. Dentro de casa é mais ainda difícil, né? Mas eu estava contando aqui, a minha sogra, acho que está até assistindo, que agora está direto acompanhando a gente. Ela está vindo direto na igreja, né? Eu fico feliz, porque ela está vendo na minha vida, a vida do filho dela, a transformação. Né? E a gente não via essa expectativa, né? Mas, graças a Deus, é Deus e o Espírito Santo que está convencendo ela, e a gente está muito feliz por isso. Então, o nosso comportamento influencia, gente. Cuidado. Cuidado, porque pela mente, aí faz fofoca, está na sua mente, falar da vida dos outros é pecado. Cuidado, cuida da sua boca, né? Chicote. Então, vamos lá, vamos transformar a nossa mente. Eu falo isso por ser mulher. E a mulher tem esse hábito, né? Que é um pecado, de querer comentar. E não é legal, gente. Eu trabalho lá, as meninas lá que estão trabalhando comigo, o pessoal, não são cristãos. E aí eu, às vezes, começo as falação e eu saio de perto, para não estar chamando atenção, né? Porque uma coisa é trabalho, outra coisa é a atitude que eles têm, né? De falar da vida dos outros. Eu não posso corrigir. Mas, aos pouquinhos, o exemplo vai chegar, em nome de Jesus. Amém? Então, a verdadeira transformação vem do nosso interior para influenciar as pessoas. Satanás, como eu disse lá na frase no início, trabalha para dominar a nossa mente todos os dias. Mas Deus deseja o tempo todo estabelecer a verdade em nós. Amém? Eita Deus querido, hein? Muito paciente na nossa vida. Nossa, toda hora Ele está ali prontinho. Então, seguimos confiando nele, sendo fiel com Ele. Pensamentos e emoções estão conectados. Se você pensa, logo sente.
Se sente, logo pensa. Então, por isso, do início da palavra, vamos cuidar dos nossos pensamentos através dos sentimentos, mas as portas de entrada é que a gente tem que vigiar. Amém? A própria ciência e a psicologia confirmam que os pensamentos moldam nossas emoções e nossas ações. Perceba, nós vivemos todos os dias batalha na mente. Por exemplo, quando as pessoas fazem comparações, vamos chegar aqui, ó. Rede social, a pessoa vai lá e se compara com a blogueirinho, com o influencer, e aí se deprime porque não está no mesmo jeito, ou não tem as mesmas coisas. É uma batalha na mente. Você não precisa ser como a outra pessoa é, não. Deus te fez único, fez única, né? De novo, ó, notícia alarmante, né? Aí você fica só assistindo tragédia, coisa ruim que aconteceu. Batalha na mente. É isso aí, você está dando lado para a tua mente ser atacada. Conversas tóxicas. Aí, de repente, a família começa a cobrar da esposa, né, da mãe, que não dá conta de fazer as coisas. Isso é uma conversa ruim, é uma batalha na mente. Isso machuca, né? Muita cobrança. Então, tudo isso é batalha do dia a dia na nossa vida. Então, se você tiver nesses ciclos de pensamentos, se retroalimentando disso, saia disso em nome de Jesus. Não dê essas brechas em nome de Jesus. Saia dessa condição, porque você está simplesmente abrindo a sua guarda para o inimigo, ó, te bater. Ele não perde tempo, não. Ele quer deixar mais fraquinho. E nós somos só assim. E o Deus que nós servimos é grandão. Então é nele que a gente tem que pegar. É das coisas dele que a gente tem que se alimentar. Amém? Substitua todo ataque e mentira de Satanás pela verdade do Senhor. Nós temos que fazer isso, substituir. Salmos 42:5. Por que está batida a minha alma? Espera em Deus. Davi nos mostra um exemplo perfeito. Ele não está bem, ele não está legal, mas ele chega na oração diante de Deus e fala com a alma dele. Para quê? Não fica abatido, não. Está acontecendo isso porque você está deixando tua alma dominar você. Entrega diante de Deus. Fala para Deus. Senhor, me mostra. Eu quero estar na sua presença todos os dias. Eu não quero que a minha alma me direcione, não. Eu quero que é o Senhor. Eu quero a sua vontade, a sua verdade, o seu mover na minha vida. É fácil, como eu disse? Não, a mente é um campo de batalha, gente. Mas a verdade e a palavra do Senhor está aqui para nos alimentar, para nos proteger, para nos blindar. Amém? Substitua todas essas mentiras. Então, Davi identifica o sentimento dele e confronta, trazendo a verdade, trazendo esperança para ele mesmo, né? Espera em Deus, Deus vai. Isso é fé. Isso é fé, gente. Então a fé move nós. A fé agrada a Deus. E Deus se agrada de nós através do quê? Da fé. Amém? Então, nós podemos fazer isso todo dia. Olha só, se penso, sou um fracassado, declaro, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A gente pode fazer isso. Palavra, a gente tem Bíblia, tem um Deus que nos dá visão e solução para todas as coisas. Se penso, ninguém me ama, diga, com amor eterno te amei. Jeremias 31:13. Se sinto medo, proclamo, ó Senhor, é a minha luz e o Senhor é a minha salvação. Quem temerei? Salmo 27:1. Não preciso ter medo. Por que eu vou ter medo se eu tenho um Deus tão grande assim na minha vida? Amém? Então, olha só, só queria colocar para vocês 4 chaves
Para você vencer as guerras na mente. Vamos lá. Reconheço o pensamento. Eu tenho que reconhecer que está vendo um pensamento. Um pensamento que não vai me levar à esperança, mas um pensamento que está me levando para trás, que me está me deixando deprimida, ansiosa. Reconheça o seu pensamento. Nomeie o que você está pensando. Nomeie. Né? Se você está triste, está depressivo, tira isso. Está ouvindo coisa, está pensando coisa que não provém de Deus. Nomeie. Segundo, rejeite essa mentira. Confronte ela com a palavra. Aquilo que não vem de Deus tem que ser confrontado. Terceiro, substitua pela verdade. Declare versículos. Medite neles. Creia neles. Repita com perseverança. Novos caminhos mentais são construídos com perseverança. Amém? Então lembre-se que Deus levou cativo todo o pensamento. Olha só, 2 Coríntios 10:5. Levamos cativos todo o pensamento, a obediência de Cristo. Então nós temos condição de fazer isso. Repreende seus pensamentos. Está ruim? Sai dessa. Está te levando a fazer coisa errada? Repreende em nome de Jesus. Ou a nossa mente é dominada pela fé, ou ela será tomada pelo medo. Está amarrado em nome de Jesus, né? E siga essas práticas para que você possa proteger a sua mente. Guarda isso no seu coração, na sua mente e principalmente na sua alma. Logo cedo, quando você acordar, ore. Busque a Deus. Mantenha um diário de pensamentos e escreva os padrões que você deseja mudar. Memorize os versículos que irão fortalecer a identidade de Cristo em você. Evite conteúdos e pessoas que alimentam a sua insegurança e ficam fazendo comparação com a sua vida. Evite. E celebre as pequenas vitórias na sua mente. Celebre. Deus é bom. Ou você vive constantemente pela fé, ou você não vai ver em nada Cristo, né? Aquele cientista Albert Einstein falou isso, né? Eu prefiro ver tudo pela fé, principalmente porque Deus é tão bom com a gente, Ele sempre dá uma resposta para a nossa vida e não tem como não ver Deus. Somente é um lugar onde Deus deseja habitar, mas também é um inimigo que tenta invadi-la. Então, essa guerra é diária, mas você não está desarmado. A palavra é a sua espada, e o Espírito Santo é o seu auxílio. E a oração é a sua linha de frente. Amém? Não aceite viver refém de pensamentos que Deus não planejou para você. Pense como filho, como remido, pense como vencedor. Pois aquele que venceu o mundo vive em você. E Ele capacita a você vencer todos os dias a batalha invisível da sua mente. Amém? Deus é bom, não é? Ele sempre tem uma palavra para a nossa vida. Ele sempre tem uma direção. Deus não falha. Nós que falhamos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer esse Deus que é maravilhoso na minha, na sua vida. Um Deus que nos dá a oportunidade de conhecê-lo cada vez mais. Um Deus que é maravilhoso, que Ele está pronto para nos santificar todos os dias. Santificar nosso coração, nossa mente. Ele está pronto. Nós que nos devemos se colocar, se preparar, ficar prontas para ter esse contato com Ele todo dia. Para falar, para sentir a presença dEle, porque é bom sentir a presença de Deus. Esse é o sentimento que eu quero. Esse aí eu não quero tirar nunca de mim. Amém? Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor nossa vida, nosso corpo, mas principalmente a nossa mente, nossos pensamentos. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, Senhor nosso Deus,
Nós te pedimos agora, Pai, entra na nossa vida. Entra, Senhor, cada vez mais com a Tua verdade, com a Tua palavra, com a Tua renovação